Ok, tá gravando. Turminha, vamos só relembrar o que nós vimos então na quinta-feira passada. Nós começamos a nossa introdução, né, em farmacologia, conceituamos, né, o que era a farmacologia, fizemos um breve histórico aqui do desenvolvimento da farmacologia, os motivos, né, para a gente poder estudar e por que a gente precisa estudar a farmacologia, as características de um fármaco ideal, né, gastamos um tempinho aí para a gente poder explicar cada uma dessas características do fármaco ideal. Falamos da importância da dose, né, para poder nos equilibrar, tanto a dose quanto a via de administração, se o produto é ineficaz ou o produto é tóxico, né, e a gente tem que trabalhar com esses nossos medicamentos, os fármacos, dentro dessa faixa terapêutica. E aí nós falamos bastante disso, né? A interação entre o organismo, a estrutura biológica e a droga, que é uma substância química, a gente quer um efeito, e a gente tem que ter um equilíbrio entre a dose e a via de administração para ver que a gente vai ter um efeito terapêutico ou se a gente vai ter um efeito tóxico. Falei para vocês que o nosso foco é trabalhar na farmacoterapia com o efeito terapêutico, a parte do tóxico a gente deixa para toxicologia. E a gente falou bastante aí no final da aula sobre a janela terapêutica, né, de manter a nossa dose dentro desse intervalo entre a subterapia e a toxicidade. E aí apresentei todos os gráficos para vocês. Nesse primeiro gráfico, uma dose subterapêutica, o paciente não apresentou efeito. No segundo gráfico, ele já apresentou efeito terapêutico porque atingiu, né, a concentração mínima efetiva. Aqui é o nosso ideal, né, de manter esse fármaco entre a concentração mínima efetiva, que é o azul, e a concentração mínima tolerada, que é o vermelho. E aqui a gente começou a brincar um pouquinho em relação à posologia, né, o intervalo de administração entre as doses. Nesse gráfico, o produto atingiu a concentração mínima tolerada, está no limite. A gente fala muitas das vezes que esses produtos são os medicamentos de baixo índice terapêutico, falamos disso na aula passada, e aqui que não é o ideal, né? A dose, ela ultrapassou a concentração mínima tolerada e o paciente começa a apresentar efeitos tóxicos aqui do fármaco, né? Foi até aí que nós fomos na aula passada. Foi isso? Beleza. Mas a gente tem alguns fatores que podem também interferir entre esse efeito terapêutico e esse efeito tóxico. Alguns desses fatores, a gente fala que são fatores relacionados ao paciente. Tá? O que pode ser? Idade. A dose que a gente vai usar numa criança é diferente da dose que a gente usa num adulto, que é diferente da dose que a gente utiliza no idoso. Enquanto a criança está no processo fisiológico ainda em desenvolvimento, o idoso já está no processo, né, de envelhecimento celular. Então, são doses diferentes. O peso também interfere, né? O peso corporal, tanto que alguns medicamentos, eles são controlados por quilo, né? Tantas gotas por quilo, tantos ml por quilo. Então, a dose, muitas vezes, de um medicamento no obeso é diferente da dose num paciente magro. Então, o peso corporal também interfere nessa relação da janela terapêutica. Gestantes, alguns medicamentos atravessam a barreira placentária e podem atingir o feto, trazendo más formações fetais. A gestante, né, tem um fluxo sanguíneo diferente de uma pessoa não gestante. Então, também temos que interferir e entender esse fator fisiológico. Também, o sexo, né, existem diferenças fisiológicas entre o homem e a mulher. Né, os hormônios femininos, na maioria deles, são, né, iguais aos masculinos, mas nós temos algumas particularidades entre o homem e a mulher, e as doses também precisam ser personalizadas para alguns fármacos. Então, existem fatores que são relacionados ao paciente. É isso nós vamos estudar bastante na farmacoterapia. Também alguns hábitos do paciente interferem nessa relação da janela terapêutica, né?
alguns hábitos alimentares. Então, dependendo dos alimentos que o paciente utiliza, isso pode interferir na eficácia do fármaco, né? Vamos pensar um paciente que é diabético, que precisa fazer uso de um medicamento para diminuir a glicose do sangue. Se ele continuar ingerindo muitos alimentos doces, muitos carboidratos, isso pode afetar a eficácia do hipoglicemiante que ele está utilizando. Então, os hábitos alimentares, né? E aí inclui o cigarro, que interfere em vários metabolismos do nosso organismo, o próprio álcool, né, que também interfere na eficácia direta do fármaco, vai interferir na janela terapêutica. Algumas doenças também são importantes, né? Doenças hepáticas, né? O fígado é o nosso órgão metabolizador, né? É o órgão que vai nos ajudar na eliminação, na destruição de fármacos e substâncias tóxicas. Se o paciente tem um problema nesse fígado, a gente vai ter um problema para destruição dessas substâncias no nosso organismo. Também doenças renais. A maioria dos fármacos são eliminados pelos rins. Se o paciente tem um problema renal, isso pode piorar a eliminação do fármaco, ou a gente eliminar mais fármacos do que deveria ser eliminado. Então, doença renal. Ou o paciente tem uma doença circulatória, um problema no coração, um problema venoso, um problema na circulação do sangue, ou tem uma doença infecciosa que está afetando o funcionamento desse organismo. Isso também interfere na janela terapêutica. Então, quando a gente está estudando aqui, né, que eu preciso manter o meu fármaco dentro dessa janela terapêutica, entre uma dose mínima efetiva e uma dose mínima tolerada, ou máxima, né, efetiva, ele ficando dentro dessa janela, não depende somente da dosagem do fármaco, depende também das características de quem está utilizando. As características do paciente, idade, peso, gestação, sexo, depende dos hábitos, né, diários desse paciente e depende de históricos de doença que esse paciente venha utilizar. Então, eu não posso pensar simplesmente trabalhar numa dose padrão, né? Dependendo das características do paciente, eu preciso estabelecer doses diferenciadas para garantir a eficácia do fármaco e esse paciente não apresentar efeitos tóxicos, né, efeitos adversos. Ok até aí, pessoal? Sim? Ok? Beleza. A farmacologia ela se divide, né, em várias outras, vamos dizer assim, mini-áreas ou sub-áreas. Uma delas é a que nós chamamos de farmacognosia. Vocês já tiveram gnosia no curso ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Beleza. Então, o que é a farmacognosia? Na gnosia, o foco de vocês é obter, identificar e isolar princípios ativos a partir de produtos de origem animal, vegetal e mineral, principalmente produtos que tenham usos terapêuticos, né? Onde o foco principal da gnosia hoje é produtos de origem vegetal, né? Então, vocês vão aprender bastante lá na gnosia a identificação de princípios ativos presentes nas plantas, né? Os terpenos, os canabinoides, os glicosídeos e uma infinidade de taninos, né, e outras substâncias que são retirados das plantas e que têm uso terapêutico. Aí é um foco, por isso vocês vão ter uma disciplina exclusiva de farmacognosia, uma divisão aí da farmacologia. Por outro lado, nós temos a farmacotécnica, que também é uma outra disciplina obrigatória nos cursos de farmácia, né? A farmacotécnica ela estuda preparo, manipulação, conservação dos medicamentos, visando a gente conseguir melhor aproveitamento dos seus efeitos benéficos no nosso organismo. Na farmacotécnica, a gente vai estabelecer as melhores formas farmacêuticas, né? Vocês vão estudar numa disciplina também, vocês vão ter aí 2 farmacotécnicas, né? Estudar os pós, as fórmulas líquidas, as fórmulas semissólidas, creme, pomada, shampoo, comprimido, drágia, pó, comprimido efervescente. Então, vocês vão
se deparar aí pelas nossas formas farmacêuticas, que é a área da farmacotécnica. Temos a farmacogenética. A farmacogenética não é uma disciplina obrigatória nos cursos de farmácia, mas é uma área da farmacologia, onde a gente estuda a influência genética sobre as respostas farmacológicas no nosso organismo, orientando assim a escolha do fármaco com base nas características individuais. É uma das áreas que mais crescem hoje na farmacologia. Tá? A gente tem características individuais, algumas características genéticas, e muitas das vezes o medicamento para mim funciona muito bem, mas para o meu amigo não funciona nada. Por quê? Ele tem algumas características genéticas que diferenciam de mim. Então, o desenvolvimento da indústria farmacêutica é de tentar descobrir fármacos que sejam mais eficazes contra determinados tipos de genes. E isso hoje é o grande tchan aí da farmacologia, né, que a gente está chamando aí de farmacogenética. Farmacoterapêutica. Né? A gente vai determinar a escolha dos fármacos mais apropriados em relação às evidências clínicas e patológicas apresentadas pelo paciente, visando a sua melhoria e a sua recuperação. O indivíduo está com uma inflexão no ouvido, uma otite. Eu tenho que escolher um antibiótico para tratar aquela otite, aquela infecção de ouvido. Qual o antibiótico? Isso é o objeto da farmacoterapêutica, ou farmacoterapia. Escolher o fármaco mais propício. O paciente está com a pressão muito alta, eu preciso diminuir a pressão dele. Qual o antihipertensivo que vai ser escolhido? O paciente está com colesterol muito alto, qual o antilipêmico que vai ser utilizado? O paciente está com perda óssea, qual fármaco que vai ser utilizado para minimizar essa perda óssea? Essa é a área da farmacoterapêutica, que é a disciplina que a gente vai começar na segunda etapa da nossa disciplina de farmacologia. A gente já começa falando de farmacoterapêutica de sistema nervoso autônomo e de sistema nervoso central. E isso segue para as próximas FISFAR que vocês vão fazer aí nos próximos semestres, tá? Farmacovigilância. A farmacovigilância, a gente identifica efeitos adversos, né? Risco no uso de medicamentos, nos tratamentos farmacológicos nas populações que estão sendo expostas. É uma das áreas que mais crescem hoje, principalmente nas indústrias farmacêuticas, né? Não basta a gente ter medicamentos, eu tenho que saber o que esses medicamentos podem trazer de malefícios para as pessoas, né? E isso é objeto da farmacovigilância, que se esse malefício é tão exagerado, é necessário retirar esse produto do mercado. Então, é um braço aí ligado aos nossos órgãos regulatórios, principalmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, para avaliar se esse medicamento pode ou não permanecer no mercado farmacêutico. Então, é uma área aí também ligada a medicamentos e aí por isso a gente chama de farmacovigilância. A toxicologia, ela estuda os agentes tóxicos, né? Sendo esses, podem ser qualquer tipo de substância ou agentes físicos capazes de produzir efeito nocivo ao organismo vivo. Então, a tóxico ela é mais ampla, né? Não é só fármaco, não é só medicamento. A toxicologia estuda, por exemplo, os solventes, né? O que é uma cola de sapateiro, um tolueno pode provocar de malefício. Não estou falando que tolueno é medicamento, que é fármaco, mas é uma substância química agressiva que pode trazer malefícios. Então, isso é objeto lá da toxicologia, ok? Então, o nosso objeto principal de estudo é a farmacologia, né? E para a gente conhecer farmacologia, a gente tem 3 áreas importantes da farmacologia. A farmacoterapia, que foi o que nós acabamos de definir, né? A escolha do melhor fármaco para as principais doenças ou patologias apresentadas pelo paciente. Farmacoterapia. Mas para eu escolher o melhor fármaco, eu tenho que entender de 2 áreas da farmacologia. Uma é a farmacocinética e outra é a farmacodinâmica. Então, para quem deu uma olhada lá no planejamento da nossa disciplina, identificou que a gente vai ter lá umas 4 aulas para a gente falar de farmacocinética e mais umas 3 aulas para a gente poder falar de farmacodinâmica. A gente só vai conseguir falar bem de farmacoterapia, mecanismo de ação,
se a gente conhecer bem de farmacocinética e conhecer bem de farmacodinâmica, tá? Então, isso aqui é um triângulo, uma tríade, tá? Eu preciso de ter um conhecimento muito bacana de farmacocinética e um bom conhecimento de farmacodinâmica. Diante disso, a gente vai cair de braçada quando a gente estiver estudando bem os fármacos no tratamento das enfermidades, né? A farmacoterapia. O que diferencia os dois, tá? A farmacocinética, de uma forma geral, é o que o organismo faz com a droga. A droga é uma substância química que, em contato com o meu organismo, vai provocar alguma alteração nele. Mas o meu organismo reage contra essa substância química. E esse é o estudo da farmacocinética, tá? Então, o que a droga, o que o meu organismo, né, faz com essa substância química? E para a gente estudar a farmacocinética, a gente precisa entender alguns conceitos. Via de administração. Olha, eu vou administrar essa droga num paciente, mas eu posso administrar ela de várias formas. Para ele usar via oral, para estar deglutindo, posso passar na pele, posso injetar numa veia, posso usar um supositório. Eu vou colocar essa minha substância em contato com o organismo de que forma? Isso nós chamamos de via de administração de medicamentos. Vamos ter uma aula, nós vamos falar disso assim que a gente terminar essa aula introdutória. Coloquei o medicamento em contato com o organismo. Esse medicamento, ele tem que atingir a corrente sanguínea, né? Ingerir e deglutir um comprimido de paracetamol para diminuir a dor de cabeça, a cefaleia, ele tem que atingir a corrente sanguínea. Isso nós chamamos de absorção do fármaco. Nós vamos ter uma aula muito propícia para a gente falar de absorção de fármacos, tá? Isso interfere muito no efeito do produto, no efeito do medicamento. Atingiu a corrente sanguínea, esse medicamento vai circular pelo sangue, né? Ele está sendo usado para dor de cabeça, beleza. Mas será que ele vai ter um GPSzinho ali, na hora que ele cai no sangue, ele vai direto para o local da dor? Não, ele vai circular pelo meu corpo. Isso nós chamamos de distribuição. Também vamos falar bastante de distribuição. É uma substância química. O meu organismo reage contra ela. Eu quero ficar livre dela. Então a gente vai metabolizar. A gente vai biotransformar essa substância. Porque senão esse medicamento, quando eu ingerisse o paracetamol, ele ia ficar no meu sangue pro resto da vida? Não. Meu organismo quer se libertar dele. Ele é uma substância estranha. A gente vai biotransformar. E por final, eliminar. Nós vamos excretar esse produto do meu corpo. Então, a excreção. Então, a farmacocinética, ela estuda os processos que ocorrem com as drogas dentro do nosso organismo. Desde o momento em que eu quero ingerir até o momento que ele sai do meu corpo. Então, a gente vai aprender aí vários conceitos importantes na farmacocinética. Então, essa é uma base primordial da farmacologia. Ok? Dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. O outro lado é a farmacodinâmica. Então, aqui, ó, de um lado eu tenho a farmacocinética, do outro lado a gente tem a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é o que a droga faz com o meu corpo. Então, enquanto a farmacocinética a gente está vendo como que o meu organismo reage contra essa substância química, na farmacodinâmica a gente estuda o que essa substância química faz com o meu organismo. Ou seja, como que aquela substância vai interagir com a minha célula, com o local de ação dela. Então, vamos imaginar lá o nosso paracetamol. Onde que ele vai atuar no meu organismo para diminuir a dor? Então, o local de ação. Como que ele chega no local? E quando ele chega no local, o que ele produz no local? Então, qual que é o mecanismo de ação dele? E se ele interage e tem seu mecanismo de ação, qual que é o efeito que essa substância produz, né? Então, o paciente faz uso de uma dipirona sódica, né? Um ácido acetilsalicílico, uma prednisona,
um captopril, uma fluoxetina, um omeprazol. Então, qual que é o local de ação do omeprazol? Como que esse omeprazol vai diminuir a dor de estômago do paciente? Vai aumentar o pH gástrico, né? O efeito que ele vai produzir. Então, a farmacodinâmica, a gente estuda os mecanismos de ação das drogas no nosso organismo. Então, enquanto na farmacocinética a gente estuda os processos que ocorrem com as drogas dentro do meu organismo, na farmacodinâmica a gente vai estudar os mecanismos de ação dessas drogas no nosso organismo. E com esse conhecimento de farmacocinética, ou seja, como que o meu organismo reage à droga, e o conhecimento de farmacodinâmica, como que essa droga reage com o meu corpo, a gente consegue ter as decisões da farmacoterapia mais específica. Ok? Vamos ter umas aulas específicas disso e aulas específicas de farmacodinâmica. A gente só está vendo o conceito macro, tá? Para depois a gente aprofundar em cada uma delas. Beleza? E na farmacoterapia... Pode falar. O aluno Guilherme está pedindo para aceitar ele na sala. Guilherme não está na sala, cara, mas a sala está automática. Peraí. Está aparecendo aqui para mim não, olha para vocês verem, ó. Quando o aluno entra, aparece a mensagem aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu... Vamos colocar o Guilherme aqui. Professor. Peraí, só um minutinho. Peraí. Ó, quem tiver contato com o Guilherme, eu coloquei o link para entrar na sala de aula aqui no chat, tá bom? Copia o link aí, manda para o Guilherme que ele vai conseguir entrar na sala. Diga. É porque tem uma aluna chamada Johanna que ela não está na equipe, ela não está conseguindo acessar também. Então, beleza. Pede, quando for assim, pessoal, pede para o pessoal me mandar um e-mail. Vou colocar aqui, ó. Meu e-mail. Que até para vocês terem também, se vocês precisarem. Espera aí, claudinei.gmail.com. Pede para poder me mandar aí um e-mail, quem não tiver na equipe, que aí eu vou inserir a pessoa na equipe, tá bom? Pede para ela me mandar um e-mail, que aí eu faço a inserção dela na equipe. Para quem não entrou ainda, eu não consegui colocar, copia esse link e manda aí para mim, beleza? Faz essa gentileza aí, vamos compartilhar. Então, voltemos lá, ó. Então, farmacocinética, farmacodinâmica. E a farmacoterapia? O que é aquela substância? Para que ela serve? Por que ela produz aquele efeito? Como que ela produz? Quanto que eu preciso para poder produzir esse efeito? E quando que ela vai começar a fazer efeito? Então, a farmacoterapia determina o uso correto da droga para prevenir ou para tratar enfermidades. O que é a substância, para que ela serve, por que ela é usada, como que ela vai ser usada, quanto dela que eu tenho que usar e quando que ela vai produzir seu efeito terapêutico. Então, são os conceitos que a gente vai aprender: farmacocinética, farmacodinâmica e farmacoterapia, ok? Alguns conceitos básicos que a gente precisa também deixar claro. A gente mistura muitos conceitos. Remédio, medicamento, fármaco, princípio ativo, são todos conceitos diferentes. A gente vai tentar agora entender esses conceitos. O primeiro deles é remédio. Remédio é todo e qualquer procedimento que venha promover a saúde, podendo haver o uso ou não de substâncias químicas. Ou seja, tudo aquilo que a gente fizer quanto procedimento para promover a saúde da pessoa. Então, atividade física é um remédio? É. Né? Sair do sedentarismo, fazer caminhada, corrida, andar de bicicleta, né? Massagem, né? é um remédio. Tomar um banho frio, dormir, uma boa noite de sono, uma boa conversa para poder desabafar com alguém, tudo isso é um remédio. E os próprios medicamentos também são remédios.
Então, quando eu estou falando de remédio, eu não estou falando só de medicamento, né, de caixinha. A gente está falando de qualquer procedimento que possa promover a saúde, podendo, usar ou não substâncias químicas. Aqui eu não estou usando substância química, aqui eu não estou usando substância química. Um abraço, né, um bom aperto de mão, uma boa conversa, uma boa noite de sono, um bom banho, tudo isso são remédios. E isso, ajuda na promoção da saúde. Beleza? Remédio. O que é um fármaco? Um fármaco é toda substância que tem uma estrutura química definida, que quando administrada, o organismo vai produzir um efeito biológico. Então, fármaco é toda substância química definida, conhecida, que em contato com o meu organismo vai produzir um efeito biológico, tá? Então, por exemplo, aqui, ácido acetil salicílico, o AS, a aspirina, é uma substância química, né? Tá aqui, um ácido carboxílico, tudo vocês viram lá na química, Então, uma substância química que em contato com o meu organismo vai produzir um efeito biológico, inibir uma inflamação, diminuir a febre, diminuir a dor, evitar a coagulação do sangue, etc. Tá? E isso difere da droga, porque a droga é uma substância que também vai modificar a função do meu organismo com ou sem intenção benéfica. Então, a droga também vai ser uma substância que, em contato com o meu organismo, vai produzir um efeito biológico, mas pode não ser com uma intenção benéfica. O fármaco sempre é uma intenção benéfica, a droga não. Então, a gente começa a fazer aqui umas perguntinhas, né? Todo fármaco é um remédio? Sim, todo fármaco é um remédio, porque remédio não é aquilo que a gente utiliza para ter uma promoção da saúde. E se eu estou falando que os fármacos vão produzir um efeito biológico benéfico, eu posso falar que todo fármaco é um remédio. Toda droga é um remédio? Não. Por que não? Porque a droga pode ser utilizada sem intenção benéfica. A gente não pode falar que toda droga é um remédio. Todo fármaco é uma droga? Sim, todos os fármacos são drogas. Por quê? O fármaco é uma substância que tem uma estrutura química definida que produz um efeito no meu organismo. A droga também é isso. É uma substância que vai produzir um efeito no meu organismo. Todo fármaco é uma droga. Agora, toda droga é um fármaco? Não. Porque o fármaco só vai produzir efeitos, diretamente são produzidos para produzir, entre aspas, né, efeitos benéficos. E a droga, muitas vezes, tem uso sem a intenção benéfica. Então, remédio, fármaco e droga. Dúvida nesses três conceitos? Perguntas? Tranquilo? Beleza. E o medicamento? O medicamento, ele é um produto farmacêutico tecnicamente elaborado. Ele contém um ou mais fármacos. Então, eu posso ter um medicamento só com fármaco, um medicamento com 2, 3, 4 fármacos, né, associados. E eu associo esse fármaco a outras substâncias não medicinais. Eu vou associar com substâncias que não vão produzir efeito, substâncias que nós chamamos de excipientes ou adjuvantes terapêuticos. Então, eu associo um ou mais fármacos a essas substâncias não medicinais. Para quê? Para que eu tenha uma finalidade profilática, de profilaxia, de prevenção, curativo, curar, ou paliativo, ou para minimizar um sintoma do paciente, ou para fim de diagnóstico. Então, eu posso usar um medicamento na prevenção, na cura,
para melhorar os sintomas ou para ser usado como diagnóstico. Ele tem eficácia, tem segurança e qualidade comprovada e é uma forma farmacêutica. Então, qual que é a diferença do medicamento e do fármaco? O fármaco é uma substância química. O medicamento ele é composto de um fármaco ou mais substâncias, né, adicionais, medicinais, que não têm eficácia comprovada. E quando eu associo tudo isso dentro de uma forma farmacêutica, e a gente está começando a verificar, por exemplo, uma forma farmacêutica aqui que é uma cápsula, tá? Então, dentro dessa cápsula eu vou ter um fármaco e substâncias não medicinais que podem ser utilizados para prevenir doença, para curar doença, para melhorar sintomas, para ser usada como diagnóstico, e ela tem eficácia, segurança e qualidade comprovada. Então, medicamento e remédio são coisas diferentes. Medicamento e fármaco são coisas diferentes. Medicamento e droga são coisas diferentes. Ok? Veneno. Veneno é toda substância, seja ela medicamentosa ou não, com potencialidade de se tornar tóxica, dependendo da maneira de utilização. Então, é uma substância que pode ser medicamentosa ou não, como a gente falou lá atrás, né? O medicamento pode se tornar um veneno? Pode, depende da dose e da via de administração. Mas existem venenos que não são medicamentos e que podem se tornar tóxicos dependendo da forma de utilização deles, ok? Um outro termo que a gente vai falar bastante dele é de iatrogenia, ou também chamado de iatrogênese. O que é iatrogenia? É qualquer lesão provocada por um medicamento de forma não intencional. Nós falamos na aula passada que todos os medicamentos, não existe um medicamento ideal, né? Todos os medicamentos podem provocar uma reação adversa. E essa reação adversa pode ser uma iatrogenia, ou seja, uma lesão que vai ser provocada por um medicamento de forma não intencional. O indivíduo usou aquele medicamento e provocou problema nos rins, uma iatrogenia. Usou um medicamento e provocou problema na visão, iatrogenia. Usou um medicamento e teve um problema de perda auditiva, iatrogenia. Usou um medicamento e teve queda de cabelo, iatrogenia, tá? Então, a gente está falando aqui de qualquer lesão, né, alteração que esse medicamento pode provocar de forma não intencional. Eu não estou usando para poder prejudicar a pessoa. É que o efeito do produto pode levar a ter esse efeito danoso. Tá? Então, eu vou falar bastante de reações iatrogênicas, né, iatrogenias, que podem ser provocadas pelos medicamentos. Tá? E aí a gente está falando de fármacos e medicamentos. Posologia. Né? A gente conceitua muito e vamos falar bastante de posologia. Então, a posologia ela é a parte da farmacologia que estuda o estabelecimento das doses, a frequência da administração e a duração do tratamento. Ela é a somatória dessas três coisas: a dose, a frequência da administração e a duração do tratamento. Então, muitas vezes, talvez vocês imaginavam que posologia fosse só frequência de administração. A posologia desse remédio é de 6 em 6 horas, de 12 em 12, de 24 em 24 horas. Não, isso é frequência de administração. Posologia é composta de dose, frequência e duração. Ou seja, você tem que tomar um comprimido de 50 miligramas, de 6 em 6 horas, durante 5 dias. Isso é a posologia. Tomar um comprimido de 10 miligramas, de 12 em 12 horas, durante 14 dias. Tomar 10 ml, de 12 em 12 horas, durante 30 dias. Então, a posologia ela é composta de dose, frequência e tempo. Ok? Duração do tratamento. Ok, pessoal? Diga. Eu vejo
lá no meu serviço, às vezes a posologia tem lá tomar 2 vezes ao dia. Aí, no caso, seria de 12 em 12 horas? Quando coloca 2 vezes ao dia, tá errado, concorda comigo? Porque pode ser que eu tomo 8 horas da manhã e tomo 9 horas da manhã, eu estou tomando 2 vezes ao dia. Tem que colocar o horário. Então, a posologia completa, ela tem que definir esse esquema. A dose, a frequência de administração, então é de 6 em 6, é de 8 em 8. Então, coloca assim, tomar um comprimido pela manhã. Manhã vai de 5 horas que o indivíduo levanta até meio-dia. Isso tudo é manhã. Agora, o que ele tem que tomar? 8 da manhã ou meio-dia? Define o horário. Tomar às 8 horas, tomar às 7 horas da manhã. Então, isso é muito importante durante a prescrição de um fármaco, né? Nós vamos falar bastante disso. Então, eu tenho que definir esse esquema posológico. Dose, frequência e duração. Tomar 3 vezes ao dia. Se ele tomou 3 vezes de manhã, ele tomou 3 vezes ao dia. Mas aí, se ele tomou num intervalo muito curto, o que vai acontecer? A dose vai ser muito alta, a gente vai extrapolar a concentração mínima tóxica. Aí vai provocar toxicidade nesse paciente. Ok? Entendi. Então, definir, e o ideal ainda é colocar o horário, né? Tomar às 8 horas, às 14 horas, às 20 horas, para ficar mais claro ainda para o paciente. Mas porque eu realmente vejo muito isso, sabe? Muito medicamento que libera lá, vai assim, tomar 2 vezes ao dia, tomar 3 vezes ao dia e não especifica o horário, mas provavelmente o médico deve especificar, né? Não, eu falo que geralmente não explica, tá? Isso não pode provocar uma dubiedade, uma falha na interpretação do paciente? E na grande maioria das vezes, vai dar problema. Vai dar problema. Mas nós vamos falar bastante disso, tá? Se a gente não seguir esse esquema de posologia, a gente pode ou ter uma dose muito baixa, a gente volta lá no slide anterior. Se eu não seguir bem essa posologia, pode ser que a gente não consiga passar a setinha vermelha, ou pode ser que a gente passe a setinha azul, né? Então, ó, talvez eu não consiga superar a concentração mínima efetiva, ou dependendo, pode ser que eu vou extrapolar a concentração mínima tóxica. Ou não produz efeito, ou vai ter toxicidade no paciente. Então, é muito importante seguir a posologia, tá? Então, é dose, frequência e duração. O que é a dose? A dose é a quantidade de fármaco ou de medicamento que, quando introduzido em um organismo, é capaz de produzir um efeito benéfico ou maléfico, né? Então, é a quantidade que eu preciso. Então, assim, alguns medicamentos, eu vou precisar de uma dose muito pequenininha para produzir um efeito, ó. Quantidade que eu preciso para produzir um efeito. Os hormônios, geralmente, são doses muito pequenas. A gente fala nem de miligrama, a gente fala de microgramas. Já algumas substâncias, eu vou precisar de uma dose muito maior. Enquanto um hormônio da tireoide, eu uso lá de levotiroxina sódica 0,025 microgramas, um paracetamol eu preciso de 750 miligramas para produzir um efeito. Então, cada fármaco vai precisar de uma quantidade específica, tá? Se eu estou falando de dose efetiva, a gente vai ter efeito terapêutico. Se eu estou falando de dose letal, a gente fala de efeito tóxico do produto, tá? A gente vai trabalhar bem esse conceito de dose efetiva e vamos falar também desse conceito de dose letal. Então, dose é a quantidade necessária do medicamento, né, ou do fármaco, que quando introduzido no meu organismo vai ser capaz de produzir um efeito terapêutico. Não adianta eu usar 100 miligramas de paracetamol que essa dose não vai produzir efeito no meu organismo. Tem que ser no mínimo 500 miligramas, ok? Efeito colateral, né? É um outro conceito também muito falado. O efeito colateral, ele é um efeito secundário de um medicamento
que pode ser prejudicial ou até benéfico. Porém, é esperado e explicado pelo mecanismo de ação desse fármaco. Ocorre com as doses terapêuticas usuais do medicamento. Então, eu não estou usando uma dose excessiva, eu estou usando aquela dose. Essa dose que eu utilizo para produzir esse efeito, então a dose que eu utilizo para produzir esse efeito, está produzindo um efeito secundário no paciente. Esse efeito secundário pode ser prejudicial e ele pode ser benéfico, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O indivíduo usa um captopril, que é um medicamento para pressão arterial, e ele apresenta tosse. Essa tosse é um efeito colateral, tá? É um efeito secundário desse medicamento, que pode ser prejudicial para esse paciente. Mas pode ser que eu use, por exemplo, um hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é utilizado para azia, para queimação, pirose, como antiácido. O hidróxido de magnésio, ele provoca um efeito laxante. Muitas das vezes, eu uso o hidróxido de magnésio não para azia, mas para uma constipação intestinal, para uma prisão de ventre. Então, o efeito secundário pode também ser um efeito benéfico. Ele pode ser tanto um efeito prejudicial como um efeito benéfico, ok? Então, o efeito colateral é um efeito secundário do fármaco na dose terapêutica, está até aqui sublinhado, ó. Eu não estou usando uma dose excessiva. Naquela dose de 50 miligramas, de 750 miligramas do medicamento, esse efeito pode aparecer. E a reação adversa, né? Ou também chamada de RAM, reação adversa ao medicamento. É qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial e não intencional e que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos, seja para prevenção, diagnóstico ou tratamento das doenças. Não é explicada ou esperada pelo mecanismo de ação do fármaco. Então, olha, o paciente usou o medicamento e apresentou náuseas, vômito. Mas quando eu olho para o mecanismo de ação do fármaco, eu não consigo entender como que aquele medicamento provoca vômito, porque aquele fármaco não tem nenhuma ligação no centro do vômito. Eu chamo isso de uma reação adversa, tá? A reação adversa sempre é prejudicial. Então, olha, um efeito colateral prejudicial pode ser uma reação adversa, mas nem toda reação adversa é um efeito colateral, porque o efeito colateral também pode ser um efeito benéfico, ok? Sendo que eu também vou ter uma reação adversa dentro das doses normalmente utilizadas. Não estou usando uma dose excessiva. O indivíduo está usando lá os 20 miligramas, 30 miligramas e apresentou dermatite. Está usando ali um antifúngico e deu dermatite na pele. Aquela dermatite é prejudicial. Não era intencional, tá? E não é explicada pelo mecanismo de ação do fármaco. Esse medicamento não provoca alergia, mas provocou uma alergia no paciente. Então, isso é uma reação adversa. Efeito colateral, reação adversa, dúvida? Não, professor. Deixa eu só te perguntar. A iatrogenia pode ser considerada uma reação... Não, como que é? Peraí. Porque a iatrogenia também é uma forma prejudicial não intencional, né? Isso, então a iatrogenia ela vai provocar uma lesão no organismo. Ah, ok, beleza. Então, teve um prejuízo nos rins, um prejuízo no fígado, né, um prejuízo na visão, um prejuízo na audição, né? Então, ela é uma lesão provocada por um fármaco, tá? Aqui não, o paciente vai ter essa reação adversa, esse efeito prejudicial, enquanto estiver usando o produto. Parou de usar,
não vai ter mais essa reação adversa, nem esse efeito colateral. A iatrogenia é o resultado do uso do produto. Ok? Claudinei, então, no Diga. caso, eu utilizei um remédio que a intenção era engordar. Nem sempre é substância química. É um medicamento, né? Melhorou. Então, remédio pode ser uma massagem. É só para a Verdade. gente acertar os conceitos. É só para acertar os conceitos. Exatamente. Eu utilizei esse medicamento, mas eu tive uma reação. Eu não sei se eu posso dizer que é uma reação adversa ou uma hidrogenia, né? Porque eu tive muita espinha. O medicamento ele provocou um excesso de espinha no meu rosto, que eu tive até que parar de tomar. Aí, no caso, isso seria uma reação adversa? Reação adversa. Tá? Ou seja, você teve uma reação adversa do produto. A Entendi. iatrogenia é quando a gente tem uma lesão, né, de parte do seu organismo pelo uso do produto. Você parou de usar, ele parou de produzir aquele efeito, aquele excesso de oleosidade na pele minimizou, as espinhas desapareceram. Né, que nada mais é uma bactéria que está se alimentando ali de substâncias oleosas aí da sua epiderme, né, da pele. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Vai falando bastante desses conceitos na frente. Claudinei, Falando aqui para poder começar a colocar isso na nossa memória. Pode falar. em relação ao tratamento de câncer, os efeitos que são causados com queda de cabelo e tudo mais, eu posso dizer que é uma iatrogenia? São reações adversas. Porque eu estou usando ele na dose esperada, tá? Essa dose esperada, né? Ou seja, a dose do fármaco, ele está provocando reações prejudiciais não intencionais. São reações adversas do fármaco. Agora, se o paciente está usando um tratamento antineoplásico, e aí ele teve parada cardíaca, está tendo prejuízo no coração, aí é uma iatrogenia. Então, no caso, a reação adversa, ela é não intencional, mas ela pode ser já prevista. Em alguns Porque casos, no sim. caso, porque nesse caso, a queda de cabelo com câncer, na grande maioria a gente sabe que os tratamentos, ele tem essa queda, então no caso ele já é previsto. A gente tem reações adversas previsíveis e reações adversas não previsíveis. Tá? E por isso volta naquele conceito lá atrás de farmacovigilância. Lembram lá? A gente monitorar o uso dos medicamentos, porque algumas reações a gente já sabe que pode acontecer, outras não. Aí por isso que a gente tem que continuar acompanhando o uso desses medicamentos aí, é o objeto de estudo da farmacovigilância. Vou voltar aqui, ó. Identifique e avalie os efeitos agudos ou crônicos, o risco do uso dos tratamentos farmacológicos na população ou em grupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. Então, a farmacovigilância, a gente continuar ali, acompanhando esses medicamentos para verificar a segurança deles na população. Ok? Biodisponibilidade e bioequivalência. Sobrou um quezinho aqui a mais. Aqui, Biodisponibilidade e bioequivalência são dois conceitos também muito falados. O que significa isso? A biodisponibilidade, ela é a concentração de uma droga que se torna ativa no local de ação após a sua administração, absorção, metabolização e distribuição. Ou seja, em outras palavras, a gente fala que a biodisponibilidade é a relação entre a dose que foi administrada e a dose que atingiu, não a corrente sanguínea aqui, o local de ação, ou sítio de ação. A relação da dose que eu administrei e a relação da dose que chegou no local de ação. Vou pensar aqui. Usei um comprimido de omeprazol de 20 miligramas. Será que lá nas células produtoras de ácido clorídrico do estômago
está chegando 50 miligramas do paracetamol que eu utilizei, dos 20 miligramas de paracetamol que eu tomei, está lá dentro da cápsula, 20 miligramas. Será que lá no local está chegando 20 miligramas? Se estiver chegando 20, eu tenho uma biodisponibilidade de 100%. Se lá no local está chegando só metade, ou seja, eu administrei 20, mas chegou no local só 10 miligramas, significa que eu tenho 50% de biodisponibilidade. Então, esse é um parâmetro muito importante. A gente já está avaliando o que nós estamos chamando aqui, ó, de absorção, metabolização, distribuição. Isso aqui, ó, em outras palavras, significa para a gente farmacocinética. Absorção, distribuição, biotransformação, excreção. São as características farmacocinéticas dos fármacos, né? Ou seja, como que o meu organismo está reagindo contra essa substância química. Então, isso nós chamamos de biodisponibilidade. E o que é a bioequivalência? É quando duas drogas utilizadas para o mesmo propósito apresentam a mesma via de administração, o mesmo princípio ativo, a mesma concentração e possuem biodisponibilidade semelhante. Então, biodisponibilidade, a concentração da droga que se tornou ativa no local da ação após a administração, né? Então, a relação entre o que foi administrado e o que chegou no local de ação. E o que é a bioequivalência? Eu pego duas drogas diferentes, né? E vou testar as duas. Elas têm o mesmo propósito, mesma via de administração, têm o mesmo princípio ativo, a mesma concentração e possuem biodisponibilidade semelhante. A gente não vai conseguir ter 100% de biodisponibilidade comparando duas drogas, mas que elas têm essa biodisponibilidade de forma semelhante. Se eu tenho, né, duas moléculas, a indústria farmacêutica está querendo desenvolver também o captopril, aí eu pego um outro captopril, vou testar esses dois captopril. Se eles tiverem o mesmo propósito, ou seja, é usado para hipertensão arterial, usando por via oral, mesma via de administração, o princípio ativo é o mesmo, captopril, tem a mesma concentração, ó, 25 miligramas, 25 miligramas, e possui biodisponibilidade semelhante, eu posso falar que esses dois produtos são bioequivalentes. Então, biodisponibilidade e bioequivalência são dois conceitos muito importantes para a gente garantir, né, e falar de eficácia de fármaco. E aí eu posso falar que esses produtos, vamos dizer que eles são semelhantes, ou, entre aspas, quase que idênticos, já que eles possuem biodisponibilidades semelhantes, eles podem ser substituídos entre eles. Biodisponibilidade, bioequivalência. Dúvida? Claudinei. Diga. Eu não sei se tem muito nexo, mas na biodisponibilidade, igual você está falando sobre absorção, distribuição dessa dose, que dependendo, ela não chega 100% na corrente sanguínea, você me corrija se eu estiver errado. Então, quando se houver essa perda no meio do caminho, pode chegar a afetar alguma coisa em relação à janela terapêutica? Então, o que eu quero, ó, é que o fármaco realmente chegue em quantidades suficientes e necessárias no local de ação, não é isso? Olha, realmente, para mim conseguir matar aquela bactéria que está produzindo a inflamação de garganta, eu tenho que chegar com X miligramas de fármaco naquela colônia de bactérias. Se chegar a uma menor quantidade, talvez eu não vou conseguir matar aquelas bactérias, né? Se o paciente está com colesterol muito elevado, eu tenho que chegar com X miligramas de fármaco lá na gordura, no fígado, para conseguir diminuir aquele colesterol. Se não chegar a quantidade suficiente, a gente não consegue chegar na janela terapêutica. Então, os estudos e testes de biodisponibilidade são testes que a gente vai definir o quê? Qual que é a dose necessária que eu tenho que usar para esse fármaco, para que quando o indivíduo administrar ele, eu consiga atingir esse fármaco na janela terapêutica. Então,
Eu estudei a molécula, olha, eu sei que a fluoxetina é muito boa para depressão, beleza. Mas quanto de fluoxetina que o paciente tem que utilizar? Aí eu estou fazendo estudos de biodisponibilidade. Para me saber realmente quantos miligramas que o indivíduo tem que usar, se vai ser 5, 10, 20, 30, 200 miligramas, para que, ao administrar esse produto, eu consiga ter aqueles X miligramas suficientes para produzir o efeito terapêutico. Esse é o conceito macro de biodisponibilidade. Então, okay? É assim que eu determino uma concentração de um medicamento? Isso, vai ser esses estudos de biodisponibilidade. Aí, só que dentro da biodisponibilidade, a gente está avaliando as características farmacocinéticas. Absorção, distribuição, metabolização e excreção, que nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Que tudo isso vai interferir na quantidade do fármaco que está chegando no local de ação. Tá? Tá, joia. Obrigada. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Biodisponibilidade, bioequivalência? Não? Tá tranquilo? Ok. Um outro conceito que nós temos, básico aqui também da farmacologia, é o que nós chamamos de meia-vida, tá? Ou também chamado de tempo de meia-vida. O que é isso? É um termo que é utilizado para a gente descrever o período necessário para que 50% da substância administrada seja eliminado. Ou seja, quanto tempo que leva para que metade do produto que foi administrado foi eliminado do corpo do indivíduo. A gente chama isso de tempo de meia-vida. Ou seja, foi administrado 100 miligramas num paciente por 100 miligramas por decilitro de sangue, né? Foi administrado 100 miligramas. Quanto tempo que leva para que eu tenha 50 miligramas no sangue desse paciente? Estou diminuindo em 50% da dose. Olha, para esse produto demorou 45 minutos, ou seja, o tempo de meia-vida desse fármaco é de 45 minutos. Nós vamos ter fármacos de tempo de meia-vida muito curto, ou seja, rapidamente ele vai sendo eliminado. Mas nós vamos ter fármacos de tempo de meia-vida muito longo, que demora muito tempo para ele ser eliminado, né? Vamos pegar, por exemplo, a maioria dos fármacos tem tempo de meia-vida muito curto. Vamos pegar lá o omeprazol, tem um tempo de meia-vida de mais ou menos 2 horas. Em 2 horas eu consigo reduzir 50% do que foi administrado. Mas, por exemplo, um alendronato de sódio, que é utilizado para osteoporose, ele tem um tempo de meia-vida de 10 dias, 5 dias. Demora 5, 10 dias para que eu consiga reduzir 50% da dose que foi administrado do produto. Ou seja, o tempo de meia-vida também é um parâmetro muito importante para a gente poder fazer os nossos cálculos de frequência de administração do produto, né? Para mim definir qual a frequência que eu tenho que administrar esse produto para manter esse meu produto dentro da janela terapêutica. Lembra lá que nós fizemos um esqueminha aqui, ó? Quanto tempo que eu tenho que administrar ele para manter esse meu produto, ó, dentro da janela terapêutica? Isso vai ser necessário a gente calcular o tempo de meia-vida desses fármacos, tá? Então, é um outro parâmetro muito importante. Cada fármaco tem o seu tempo de meia-vida específico, tá? Então, o tempo que a gente leva para a gente reduzir 50% da substância que foi administrada para ela ser eliminada. Ok? Especificidade. A especificidade é a capacidade do fármaco de se ligar a um alvo farmacológico específico. Ou seja, esse meu fármaco aqui, ó, circular, ele só vai conseguir se ligar aqui nesse meu
alvo farmacológico. Nessa estrutura aqui, ó, não vai ter uma ligação perfeita. Então, o que nós queremos? Fármacos que sejam mais específicos possíveis. Especificidade é a capacidade dele conseguir se ligar a um alvo farmacológico específico. Quanto menor a especificidade, mais em alvos ele vai ligar no meu organismo. E quanto mais alvos ele se ligar, maior a probabilidade dele provocar efeitos colaterais e reações adversas ao medicamento. Tá? Então, especificidade. Um outro conceito, dose letal 50, ou também chamada de DL50. O que é a DL50? É a concentração de uma substância química que é capaz de matar 50% da população de animais testados. Essa dose, a gente mede ela em miligrama de substância para cada quilo de massa corporal do animal testado. É um parâmetro que vocês vão estudar bastante na toxicologia, tá? E nós utilizamos muito esse parâmetro em animais, tá? Antes desse produto entrar no mercado, os testes são feitos em animais. A gente faz esse teste de DL50 para saber se aquela substância ela é uma substância que tem alta probabilidade de matar animais, que pode matar pessoas. Então, a gente precisa fazer esse teste de DL50. Algumas substâncias, a DL50 é pequena, outras a DL50 é grande. Então, a dose letal a gente conseguir matar 50% dessa população de animais testados, tá? Nós temos moléculas que são potencialmente perigosas, outras não. Então, esse é um parâmetro também que a gente vai falar bastante dele na farmacologia, tá? A DL50, ou dose letal 50. Afinidade. Afinidade representa a interação do fármaco com seu receptor farmacológico, tá? A especificidade é a capacidade dele se ligar somente naquele alvo farmacológico. Mas não adianta ele ser específico, ele tem que ter afinidade. Afinidade é aquela questão de amor, né? Você andou na rua, olhou para o menino e falou assim, meu Deus, eu tenho um feeling, né? Vamos dizer assim, nossa gíria lá. Deu um feeling com aquele crush ali, ó. Então, gerou uma afinidade. Tá? Ou seja, a interação do fármaco com seu receptor. E a eficácia? A eficácia é a capacidade do fármaco, uma vez ligado ao receptor, ativar ou inibir uma resposta. Então, não basta ele ter interação, não basta ele ter afinidade, mas ele tem que ser eficaz. Tá? Então, ele se liga no alvo, e se ligado ao alvo, ele consegue ativar ou inibir uma resposta, tá? Então, a eficácia é a resposta que o fármaco determina conforme o seu propósito farmacológico. Olha, eu quero que o fármaco, quando se ligue no alvo, faça essa célula liberar insulina na corrente sanguínea. Não, eu quero quando esse fármaco se ligue lá no alvo, não permita com que a célula libere insulina. A eficácia é isso. Após ligado, ele ativar ou inibir uma resposta no seu alvo farmacológico, tá? A especificidade, como eu disse, é a capacidade de um fármaco reconhecer apenas um receptor. Então, o que nós buscamos? Que o fármaco seja mais específico, que ele tenha afinidade e que ele seja eficaz. Tá? Esse é o nosso propósito. Que ele seja o mais específico possível, que ele tenha uma boa afinidade com o seu alvo, com o seu receptor, e que ele seja eficaz. Se ele não for específico, vai ter muitas reações adversas. Se ele não tiver afinidade, não vai se ligar. E mesmo se ele se ligar, ele tem que apresentar eficácia, tem que apresentar uma resposta. Ok? Especificidade, afinidade e eficácia. Dúvida? Nenhuma? Beleza. Então, olha só. Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida, mas foi um pouquinho mais para trás.
que você falou da excreção, né? Da fase da excreção do medicamento. Sim. Essa excreção é sempre na urina que acontece ou tem outras formas de excreção? A gente tem várias formas de excretar fármacos, tá? A urina é uma delas, as fezes é outra. A gente pode excretar fármacos pelo ar, né? Pela nossa expiração. Eu posso excretar fármacos pelo leite materno. A gente pode ter excreção de fármacos pela lágrima. Posso ter excreção de fármacos pelo suor, né? Vou pegar um exemplo, álcool, né? A gente excreta o álcool principalmente pela urina, né? Mas dependendo da intoxicação alcoólica, o indivíduo também elimina o álcool pelo pulmão, pela cavidade pulmonar, sentir o cheiro do álcool, mas pode ser que ele também elimine álcool pelo suor. Você passa perto da pessoa, está sentindo o cheiro de álcool. Então, a gente tem várias formas de excretar o álcool. Nosso organismo vai querer ficar livre dessa substância. Na nossa aula de excreção, a gente vai falar bastante disso, tá? A gente tem algumas vias que são mais usadas, mas dependendo da concentração, da intoxicação do indivíduo, a gente vai buscar outras formas para poder excretar essa substância, tá? Entendi. E o álcool é uma droga, né? O álcool é uma droga que pode ser usado com efeito intencional ou não. É uma droga lícita, né? Assim como o cigarro também é uma droga lícita. E a gente tem as drogas ilícitas, né? Maconha, heroína, cocaína, crack, LSD e etc. A gente tem as drogas lícitas e ilícitas. As ilícitas a gente deixa para toxicologia. Lá vocês vão estudar bastante cocaína, morfina, heroína e LSD e etc. A gente vai ficar só nas drogas lícitas aqui, tá bom? Principalmente medicamentos. Então, olha, droga A, ela tem uma ocupação regulada pela afinidade. Então, a droga A mais o receptor formou aqui, ó, droga e receptor, mas ela tem eficácia. Então, quando ela interage, ela consegue ativar esse receptor e produzir uma resposta nessa célula. Ou seja, a droga se ligou com uma célula lá no pâncreas e quando ela se ligou naquela célula do pâncreas, ela estimulou aquela célula a liberar insulina para o sangue, né? Apresentou uma resposta. Já a minha droga B, ela também se ligou naquela célula, mas não produziu nenhuma resposta. Ela se ligou lá naquela célula, mas não estimulou essa célula a liberar insulina na corrente sanguínea. Então, não basta, né, a gente ter a afinidade. Porque se eu olho a afinidade, as duas aqui têm afinidade. Ó. As duas conseguem se ligar no mesmo receptor, mas eu preciso que ela tenha eficácia. E eficácia, como a gente conceituou aqui, ó, é a capacidade do fármaco, uma vez ligado, ativar ou inibir uma resposta, ok? Então, a gente vai buscar sempre fármacos que tenham boa afinidade, mas que também tenham eficácia. Daí, a gente consegue buscar dois conceitos também, o conceito de agonista e o conceito de antagonista. O que seria esses conceitos? O que é um agonista? É um fármaco que consegue se ligar ao alvo farmacológico e vai produzir um efeito. Ou seja, ele se liga naquele alvo farmacológico e produz um efeito naquele alvo farmacológico, naquela célula. Né? Por exemplo, estou falando de um fármaco que vai se ligar lá numa célula do pâncreas e estimular aquela célula a liberar insulina. Então, estou estimulando ele a liberar insulina na corrente sanguínea, como, por exemplo, uma clopropramida, né, que vai ser aí um fármaco que vai liberar insulina na corrente sanguínea. Por outro lado, a gente tem os antagonistas. O que é um antagonista? É um fármaco que também se liga ao receptor, mas ele não produz efeito direto. Ele simplesmente faz o quê? Ele bloqueia a ligação do agonista. Dessa forma, não vai ter efeito farmacológico. Então, aqui eu tenho um agonista, ó, uma substância que, quando se liga no receptor,
produz um efeito. Beleza. Agora, eu tenho um antagonista. O que é isso? Meu antagonista é essa bolinha azul. É como se essa minha bolinha azul aqui, ó, ela se ligasse nesse receptor e não permitisse com que o meu agonista se ligasse nele. Eu estou impedindo, bloqueando a ligação do meu agonista. E se o agonista não se liga, não produz efeito terapêutico. O que eu estou falando disso? A gente vai ter vários fármacos agonistas que vão se ligar e vão produzir efeito. E nós temos muitos fármacos que são antagonistas. Eles se ligam no receptor e impedem com que o nosso agonista se ligue no alvo farmacológico. Nós vamos ter várias classes, né? Só para a gente começar a falar de alguns nomes. A gente tem os antagonistas dos canais de cálcio. Nós temos os antagonistas beta-adrenérgicos. Nós temos os antagonistas de canais iônicos. Nós temos os antagonistas de histamina, os antagonistas adrenérgicos. Eu tenho inúmeras classes de agonistas que vão produzir efeito e vários fármacos que são antagonistas. Ele se liga, mas ele não produz efeito. Pelo contrário, o que ele faz? Não permite com que o agonista se ligue no alvo farmacológico. Nós vamos falar bastante de agonista e antagonista lá na nossa aula de farmacodinâmica, tá? Aqui é só para a gente poder situar o conceito dos dois. Lá em farmacodinâmica nós vamos falar bastante disso. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim? Dessensibilização é um outro conceito importante, nós vamos falar bastante dele. O que é a dessensibilização? É a diminuição do efeito do fármaco, que ocorre gradualmente quando administrado de modo contínuo ou de forma repetida. Alguém me perguntou lá na aula passada sobre isso, né? Em outras palavras, nós falamos que quando a gente usa de forma continuada, aquele produto pode parar de produzir o seu efeito terapêutico que já era esperado, né? Isso a gente chama de dessensibilização, ou seja, a gente está perdendo, né, a sensibilização do nosso organismo em relação à molécula química, em relação ao fármaco. O que pode acontecer? Olha, pode ser perda de receptores, perda de alvo farmacológico. Com o passar do tempo, esses alvos farmacológicos vão diminuindo. Pode ser um aumento do metabolismo do fármaco. O meu organismo começa a destruir esse fármaco mais rápido. Pode ser uma adaptação fisiológica. O meu organismo já começa a se adaptar àquela substância. Ou pode ser uma alteração na própria célula. Então, o indivíduo está usando lá hoje, vamos pensar, alguns fármacos provocam mais dessensibilização, como eu falei na aula passada, principalmente aqueles que atuam no sistema nervoso central, vocês lembram? Então, o indivíduo está usando hoje um calmante, né, um ansiolítico, medicamento para dormir. Ele toma hoje lá um comprimidinho de 2 miligramas, sei lá, de qualquer fármaco, suponha lá um clonazepam. Ele dorme a noite inteira. Ele vai usando aquele produto todos os dias, chega a um ponto que já criou uma dessensibilização, por qualquer um desses motivos aqui, ó, tá? Ou seja, aqueles 2 miligramas já não deixa ele dormir a noite inteira mais. Ele acorda durante a noite. Geralmente, quando acontece dessensibilização, a gente aumenta a dose do produto, tá? Algumas substâncias são mais suscetíveis a provocar dessensibilização do que outras, tá? Dependendo muito do efeito. Vamos pegar um exemplo de uma droga ilícita, né? O indivíduo hoje usou uma dose de heroína, teve aquela sensação de euforia, prazer, bem-estar, etc. Passa-se um tempo, uma dose só já não é mais suficiente para ter aquela mesma sensação de bem-estar. Ele tem que usar 2 ou 3 doses. Está acontecendo dessensibilização,
tá? Uma diminuição do efeito do fármaco. Nós vamos falar disso também mais à frente, que isso vai ter relação direta com dependência e etc. Ok? Um outro conceito importante é o conceito de placebo. Tá? O que é um placebo? É como se denomina um fármaco e que apresenta efeitos terapêuticos devidos a efeitos psicológicos da crença do paciente de que está se sendo tratado, tá? Não é princípio ativo, tá? O placebo simplesmente vai ser efeitos terapêuticos que o paciente vai apresentar devido aos seus efeitos psicológicos dele. Vou pegar um exemplo. Talvez já tenha acontecido com você. Sua avó toma um calmante para dormir. Aí você fala assim, não, eu vou tirar esse calmante da minha avó. Ao invés de pingar o calmante lá no copinho para ela, as gotinhas, eu pingo algum suco, alguma coisa que vai ter uma cor parecida. E dou para ela. Ela fala assim, você colocou remédio aqui? Coloquei, vó. Ela toma aquele produto e dorme a noite inteira. Você fala assim, como que isso aconteceu se ele não tinha princípio ativo? Efeito placebo. Efeito psicológico. E pode acontecer também a mesma coisa. Olha, eu vou tomar esse remédio que você está me dando, mas não vai fazer efeito nenhum. E pode ser que não faça efeito mesmo. Efeito placebo. A gente não pode, na farmacologia, menosprezar esse efeito psicológico de crença do paciente, tá? A pessoa, muitas vezes, a gente mudou um produto, se ela falar que não vai fazer efeito, ela colocar esse efeito psicológico, isso influencia. Sempre quando a gente vai testar e desenvolver novos medicamentos, a gente sempre tem que fazer estudos, né, comparativos com placebo, tá? E o nosso medicamento inovador tem que ter um efeito, uma eficácia superior ao efeito placebo. Se o efeito for semelhante, ele nem entra no mercado, tá? Então, não podemos menosprezar o placebo, tá? Que seria, né, o efeito psicológico de crença do paciente naquilo que ele está recebendo. Ok, pessoal? Dessensibilização e placebo? Sim? O Claudinei, diga. No caso, essa dessensibilização, ela duraria a vida toda ou tem tipo, um prazo? Vamos supor, eu tomava e acabou que meu corpo meio que se adaptou e a dose de 2 miligramas já não estava mais fazendo o efeito desejado. Uhum. Com o passar do tempo, essa dose vai voltar a fazer esse efeito desejado ou fica para o resto da vida? Assim? Tem que tomar uma dose maior? Depende muito das características de cada indivíduo, né? Geralmente, quando acontece dessensibilização, o médico tem dois caminhos. Ou a gente aumenta a dose, ou a gente troca o princípio ativo, né? O ideal, muitas das vezes, a gente aumenta uma dose uma vez, e aí, novamente, ocorreu a dessensibilização, troca o princípio ativo. Se eu troco o princípio ativo, eu estou trocando o mecanismo de ação. Mudei a classe, né? Ele vai atuar em um local diferente do organismo desse indivíduo. Ou seja, é como se eu estivesse dando, entre aspas, um tiro num ponto certo da célula, estou dando um tiro aqui, ó, nesse pontinho, e a célula criou uma resistência aqui. Falei, não, célula, agora chega, vou te dar um tiro aqui por trás, né? A gente vai tentar agir em outros alvos farmacológicos. Esse também é um outro mecanismo, né, de tratamento. Como eu disse, isso depende muito do fármaco. Tem pessoas que são hipertensas que tomam lá um propanolol de 40 miligramas desde lá dos seus 16 anos, quando ela se identificou hipertensa, e tomam um comprimido de propanolol até os seus 60 anos e a pressão está 12/8. Não precisou em momento nenhum aumentar a dose. Mas vai ter pessoas que vai precisar aumentar a dose e trocar os princípios ativos ou associar mais de um princípio ativo. Isso vai depender das características individuais, idade, gênero, né? Tudo isso influencia. Ok? Muitas das vezes a gente fala dos também falamos, confundimos eles com recipientes. Só alguém está com o áudio aberto aí. Beleza.
Então, muitas das vezes a gente chama os placebos de excipientes. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Tilenol, né? O princípio ativo é o paracetamol. Nossa, vou fechar o áudio. Uma interferência cabulosa aqui, você viu? Deixa eu fechar o áudio aqui. Espera lá. Eu tenho o paracetamol, que é o nosso princípio ativo, né? O Tilenol é o nome comercial. Aqui a gente tem o efeito terapêutico do produto, a indicação terapêutica dele, né? Qual que é a forma farmacêutica do produto? É gotas. Aqui é uma solução oral, ó, com 200 miligramas de paracetamol por ml da solução, né? Esse frasquinho tem 15 ml. Então, quanto que eu tenho de paracetamol aqui? 200 vezes os 15, eu sei quantos miligramas que eu tenho naquele frasco, tá? Composição, cada ml, que seria de 14 a 16 gotas, né, do paracetamol, contém 200 miligramas de paracetamol. Mas não tem só paracetamol, também tem os excipientes, né? Tem ácido cítrico, água desionizada, aroma, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, corante, conservante, ó, bisulfito de sódio, um edulcorante para dar um gostinho de açúcar, né, que seria a sacarina sódica. Esses são excipientes. O medicamento ele é composto de princípio ativo mais os excipientes que nós vimos lá atrás, tá? Geralmente, quando a gente quer testar um medicamento, eu testo o princípio ativo comparado ele aos excipientes, né? Para um paciente eu dou o princípio ativo, para o outro eu dou só excipiente e faço um estudo comparativo entre eles. E não se assustem, muitas das vezes eu vou dar o excipiente para um paciente, a dor de cabeça dele vai desaparecer e não tinha paracetamol naquela composição. Esse é efeito placebo, tá? Efeito psicológico. Isso é extremamente importante. A gente não pode menosprezar o efeito placebo, tá? Para a gente fechar, então, nossa aula, falta a gente conceituar as classes de medicamentos. Olha, eu tenho medicamento referência, eu tenho medicamento genérico e tenho medicamento similar. Esqueçam alguns conceitos, tá? Para quem já trabalha em drogaria. Falar de medicamento ético. Não existe medicamento ético. Se eu falar que esse é ético, eu estou falando que todos os outros são antiéticos. E não existe medicamento antiético. Ninguém faz medicamento para matar. Então, abole esse conceito de chamar de medicamento ético, tá? Também abole um outro conceito, falar de medicamento de marca. Não, todos os medicamentos têm marca. Então, medicamento de marca também para a gente não ter procedência, tá? A gente fala de medicamento referência. Muitas vezes ele pode ou não ser o inovador, o primeiro que chegou, mas referência, ele serve de referência para outros produtos, ok? Então, olha só, o medicamento de referência também é conhecido como medicamento de marca, mas não posso falar marca, porque outros medicamentos também têm marca, tá? Ele trata-se, na maioria das vezes, do medicamento inovador, o primeiro daquela classe que foi lançado no mercado. Para serem registrados na Anvisa, eles precisam garantir, por meio de testes, eficácia, segurança e qualidade, tá? Novalgina é uma marca. Dipmed também é uma marca. Então, eu não posso falar que esses produtos são medicamentos de marca, tá? A Novalgina é um medicamento de referência, porque foi a primeira dipirona sódica que foi lançada no mercado. O Dipmed não é medicamento de referência, tá? Ele é uma cópia, né, da dipirona sódica, uma cópia da Novalgina. Então, muito cuidado com esse conceito. Também elimine esse conceito de medicamento ético do seu vocabulário. Não existe medicamento antiético, tá? Aqui eu deixo para vocês um site, né? Vocês conseguem consultar a lista de todos os medicamentos de referência hoje disponíveis no Brasil, lá no site da Anvisa. Ok? Já? Pode falar. O medicamento referência vem algum tipo de descrição na caixa ou até mesmo na bula, demonstrando ali que ele é referência? Não. Ou não? A gente tem que consultar a lista disponível no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? É lógico que quando você está envolvido aí, né, já no segmento farmacêutico, fica mais fácil a gente identificar, né, que a Novalgina é a referência da dipirona, que o Tilenol é a referência do paracetamol, que o amoxicil é a referência da amoxicilina. Então, né, a gente vai
com o tempo, né, sabendo quem era o inovador, saber qual que é a referência. Mas se eu não estou no mercado, consultar a lista no site da Anvisa. Aí lá você vai conseguir ver quem é a referência de omeprazol, de captopril, de acetilsalicílico, de fluoxetina e etc. Tá? Na embalagem dele não traz nenhuma informação. Ok? Entendido, obrigada. Medicamento genérico. Eles foram criados com a finalidade de oferecer medicamentos idênticos aos medicamentos de referência, só que mais baratos. Tá? Então, o medicamento genérico ele foi inserido no mercado farmacêutico, né, pela Lei 9787 de 1999. Qual que era a proposta? De colocar no mercado medicamentos que tivessem mesma qualidade, mesma eficácia, mesma segurança e a mesma qualidade desses medicamentos de referência, só que mais barato. Por que mais barato? Porque esse produto, para entrar no mercado, ele tem muito estudo, a empresa gasta muita grana para desenvolver uma nova molécula química. E aí, quando ele vai para o mercado, essa empresa quer recuperar o seu investimento feito, né, em pesquisa e ter lucratividade para investir em pesquisa de outros e de novos fármacos. Quando vem o genérico, eu não preciso investir em pesquisa, eu já conheço a substância, então a substância já é conhecida. O que eu quero é ter um produto idêntico a esse produto de referência e mais barato, que tenha a mesma indicação, a mesma concentração, a mesma contraindicação, os mesmos efeitos, a mesma forma de apresentação, né? Se é comprimido, gotas, pomada e etc. Mas para ele ser aprovado como medicamento genérico, ele tem que ter, bioequivalência e equivalência farmacêutica. O que é essa equivalência farmacêutica? É para a gente saber se o princípio ativo é o mesmo do produto de referência. Então, tem que ter o mesmo princípio ativo. A gente chama isso de equivalência farmacêutica. E o que é a bioequivalência? O que nós vimos lá atrás. Mesmo princípio ativo, mesma forma, mesma concentração e que tenha biodisponibilidade semelhante. O que é biodisponibilidade? A relação entre o que foi administrado e o que atingiu a corrente sanguínea, o local de ação desse produto. Então, para se aprovar um medicamento genérico, ele tem que garantir os testes, né, de equivalência farmacêutica e de bioequivalência. Em outras palavras, garantir a biodisponibilidade do produto. Então, eu vou ter que fazer testes in vitro, em laboratório, para avaliar a equivalência farmacêutica, e testes in vivo, em seres humanos, para fazer testes de bioequivalência, para a gente avaliar a biodisponibilidade. O que pode variar em relação ao medicamento de referência? Efeito placebo. Não menospreze o efeito placebo, tá? O produto eu tenho a mesma indicação, a mesma concentração, passou pelos testes em laboratório, in vivo, eu garanti eficácia, segurança e qualidade. Mas o efeito placebo pode acontecer. Então, o paciente está usando um medicamento de referência, aí ele vai usar um genérico, ele fala assim, isso não vai fazer o mesmo efeito. Não menospreze esse efeito psicológico. Isso pode interferir no efeito do fármaco, tá, pessoal? Estou falando de molécula, testes, passou pelos processos, garante eficácia, mas pode ser que quando eu mudo de uma referência para um genérico, talvez o paciente não apresente o mesmo resultado no primeiro momento. Vou pensar assim, no primeiro momento, por conta do efeito psicológico, que é o efeito placebo. Ok? Diga. No caso genérico, os recipientes eles podem ser diferentes. O único que tem que ser igual ao referência é o princípio ativo. Os recipientes, eles geralmente vão ser diferentes, sabe? Porque a empresa que produz um medicamento de referência, ela até coloca na embalagem dela. Estou vendo aqui, o Tilenol, Aqui no Tilenol eu falo os recipientes que tem nele. Mas quanto que tem de ácido cítrico? Quanto que tem de benzoato de sódio? Quanto que tem de sacarina sódica? Pela bula eu consigo saber? Não consigo. Como que ele faz
o Tilenol? Ele coloca primeiro o ácido cítrico, depois põe o benzoato, depois que ele põe o bisulfito de sódio. A forma de fazer eu também não sei. É como se fosse olhar com a sua amiga, ela fez ali um bolo de cenoura com cobertura de chocolate delicioso. Você fala assim, me passa a receita? Ela fala, claro, te passo a receita. Ela te passa os ingredientes, explica como é que você vai fazer. Na hora que você vai fazer, o bolo não fica do mesmo jeito dela. Ela tem alguns segredos. Ela coloca na receita assim, misturar até ganhar consistência. Coloque uma pitada de sal, né? O que é ganhar consistência? O que é uma pitada de sal? Isso aí não está descrito na formulação. Então, essa fórmula mestra, a indústria farmacêutica guarda ela 7 chaves. Você nunca vai saber qual que é a fórmula da Coca-Cola, nem vai saber qual que é a fórmula do Tilenol. Tá? Isso é um segredo industrial. Então, o que o genérico faz? Eu vou mexendo na fórmula, isso é desenvolvimento farmacotécnico, né? Em laboratório, eu vou mexendo nessa fórmula e vou fazendo testes para que eu consiga ter os mesmos parâmetros de equivalência farmacêutica e biodisponibilidade. Por isso que lá quando a gente viu biodisponibilidade, ó, eu falei, ó, que possuem biodisponibilidade semelhante. Eu não vou conseguir ter 100% de biodisponibilidade entre duas substâncias, né, em duas drogas que estão sendo testadas, tá? Mas vão ser biodisponibilidades dentro de uma faixa garantida pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que vai estabelecer isso para a gente. Beleza? Entendi. E no caso, essa diferença de recipientes que poderiam causar efeitos adversos diferentes em relação à referência? Pode. O recipiente que foi utilizado, a concentração do recipiente que foi utilizado, isso pode provocar reações adversas, efeitos colaterais. Mas não menospreze o efeito placebo, tá? E esse efeito é tão importante que muitas das vezes o indivíduo usa um comprimido vermelho. Está ali funcionando perfeitamente. A indústria farmacêutica muda do vermelho para o verde. Na hora que o paciente vê que é verde, o negócio para de fazer efeito. Fala, meu Deus, como é que para? Só mudou a cor. Não mudei nada. Nos recipientes só mudei o corante do comprimido. Mas parou de fazer efeito por causa do efeito placebo. Então, não menospreze o efeito placebo dos fármacos, tá? Beleza? Genérico? Certinho, obrigada. Então, olha, o genérico sempre vai ter na sua embalagem, né? Uma faixa amarela, tá aqui, ó, uma faixa amarela com os dizeres medicamento genérico. Daí vem sempre escrito aqui, ó, medicamento genérico, Lei 9787 de 1999. Sempre ele vai vir com o nome do princípio ativo, né, o nome do fármaco, não vem nome comercial, tá? Nesse caso, é um genérico que tem uma tarja vermelha, venda sob prescrição médica. A gente tem genérico que não tem tarja nenhuma, e tem genérico também que vem com uma tarja preta, tá? Então, o genérico é classificado pela essa tarja amarela na embalagem dele. Todo genérico tem que vir com tarja amarela. E por último, a gente tem os medicamentos similares, né? O próprio nome já diz, ele é similar, tá? Ele é similar porque ele é uma cópia do medicamento de referência. Ele é similar porque ele não passa por esses testes de bioequivalência com o medicamento genérico. Então, eu não preciso testar em vivo se esse produto tem ou não tem a mesma biodisponibilidade. Ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Tem a mesma forma farmacêutica, a mesma concentração, a mesma via de administração e a mesma indicação. Mas ele não passa por esses testes. Então, eu não tenho o custo do investimento da molécula, eu não tenho o custo de testes de bioequivalência. Então, muitas das vezes, no caso do similar, eu não consigo garantir que ele vai ter, comparado com referência, olha, a mesma eficácia, a mesma segurança e a mesma qualidade. Ok? O que eu não consigo, que eu consigo com genérico, eu não consigo com medicamento similar. Beleza?
Então, se eu pego aqui, por exemplo, ó, Novalgina, que é um medicamento de referência, fiz mais ou menos uma pesquisa rápida aqui, ó. Uma dipirona, né, uma Novalgina, dipirona sódica, tem um custo de R$ 12,50. Um genérico, dipirona sódica, que é o nome do princípio ativo, medicamento genérico, tem um custo de R$ 5,00. A Dipmed, da Medquímica, que é um medicamento similar, tem um custo de R$ 1,50. Entre esse e esse, eu faço testes de bioequivalência e equivalência farmacêutica. Consigo garantir, né, que eles têm biodisponibilidades semelhantes. Entre esse e esse aqui, eu não faço esses testes comparativos. Então, eu não posso garantir que se o paciente que usa esse passar a usar esse, vai ter a mesma eficácia, a mesma segurança e a mesma qualidade do produto, tá? Ah, professor, mas está falando que esse produto não vai fazer efeito? Não estou falando isso, porque ele tem um princípio ativo, ó, dipirona sódica. Eu não posso comparar e garantir que esses produtos vão ter esses resultados semelhantes. Mas ele tem um princípio ativo, então ele vai agir de alguma forma no organismo desse paciente. Ok? Então, diante disso, a gente pode falar de intercambiabilidade dos medicamentos, tá? O medicamento de referência, que é o nosso medicamento inovador, né? Que traz aquela marca na embalagem dele, Tilenol, Novalgina, Amoxil e etc. Ele é intercambiável com o medicamento genérico. Por que ele é intercambiável? Porque ele passa por testes de equivalência farmacêutica e de bioequivalência. Então, eu posso garantir que eles têm a mesma eficácia, segurança e qualidade. Ok? Agora, eu não posso fazer intercambiabilidade entre o medicamento de referência e o medicamento similar, porque eles não fizeram esses testes. E eu também não posso intercambiar um medicamento similar com um medicamento genérico, porque eu não fiz testes comparativos entre os dois, ok? Somente entre o genérico e a referência. Mas, né, alguns anos agora, né, passados, a Anvisa exigiu que os medicamentos similares no mercado também fizessem e passassem por testes de bioequivalência. E aí nós lançamos no mercado uma nova categoria de similares intercambiáveis, tá? Ou seja, esses similares intercambiáveis, eles também passaram por testes e passam por testes de bioequivalência, tá? E por eles passarem por esses testes, eles podem ser intercambiáveis com os medicamentos de referência, somente aqueles aprovados em listagem da Anvisa. Então, aí confundiu tudo agora, professor. Peraí. Então, eu tenho o medicamento de referência, o medicamento genérico e o medicamento similar. O que a Anvisa fez? Olha, similar, na hora que você precisar renovar o seu registro, você vai ter dois caminhos. Ou você vai se tornar genérico, ou você vai ser um similar intercambiável. Se você quiser se tornar genérico, você vai ter só o princípio ativo na sua embalagem. Beleza. Ah, não, eu não quero virar genérico não, porque tem médico que prescreve o meu nome similar. Novomox, Novocilin. Então, eu não quero virar genérico não, eu quero continuar com o meu nome de marca. Então, você vai precisar fazer testes de bioequivalência e equivalência terapêutica. E pode manter o seu nome similar. Então, hoje, repetindo, né, a pergunta que me fizeram lá atrás. Professor, tem na embalagem alguma informação que me fala que esse produto é referência? Não tem. Tem que consultar lá na Anvisa para saber quem são os referências. Tem como eu saber se esse similar já passou por testes de bioequivalência e biodisponibilidade na embalagem? Não. A embalagem não traz nenhum dizeres. Essa informação só vai estar contida na bula do produto. Então, na bula fala que ele é ou não intercambiável, só que a gente não tem acesso à bula, né? Porque o medicamento vem lacrado. E qual que seria a forma de consulta? Numa listagem também divulgada pelo site da Anvisa. Então, lá no site da anvisa.gov.br, a gente tem
A lista dos medicamentos similares intercambiáveis. Aí apresenta o nome de todos aqueles que podem ser intercambiáveis com os medicamentos de referência. Ok, turma? Dúvida? Perguntas? Nenhuma? Olha, então eu vou parar por aqui e eu termino essa nossa aula na próxima quinta-feira, tá bom? No mais, um abraço para vocês, 10h32 aqui, ó. Passamos 2 minutos aqui do meu horário aqui. Espero que